Condições perigosas que combinam calor e umidade estão surgindo em todo o mundo e, embora esses eventos durem apenas algumas horas, estão aumentando em frequência e intensidade, afirmam os autores. Eles analisaram dados de estações meteorológicas coletados entre 1980 e 2019. Os resultados mostraram que a frequência das ocorrências de temperaturas extremas combinadas com umidade dobrou em algumas regiões subtropicais costeiras durante o período do estudo. Esses ocorreram várias vezes em partes de Índia, Bangladesh e Paquistão, no noroeste da Austrália e ao longo das costas do Mar Vermelho e do Golfo da Califórnia, no México. As temperaturas mais altas e potencialmente fatais foram identificadas 14 vezes nas cidades de Doha e Dammam na Arábia Saudita, Doha no Catar, e Ras Al Almeida Caima nos Emirados Árabes Unidos. Condições extremas foram verificadas no sudeste dos Estados Unidos dezenas de vezes, principalmente perto da costa de Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama e Flórida. As cidades de Nova Orleans e Biloxi foram as mais afetadas. A maioria das estações meteorológicas do mundo mede a temperatura com dois termômetros. O termômetro de bulbo seco mede a temperatura do ar, é o valor que é divulgado em previsão do tempo, seja em aplicativos ou na TV. O outro é o termômetro de bulbo úmido, que mede a umidade relativa do ar. Para os seres humanos, as combinações extremas de calor e umidade podem ter efeitos potencialmente fatais em um mundo em aquecimento. É por isso que a leitura do bulbo úmido, também conhecida como sensação térmica, é extremamente importante. Enquanto a temperatura normal dentro de nossos corpos é de 37 graus C, em nossa pele, ela geralmente fica em 35 graus C. Essa diferença de temperatura nos permite esfriar o corpo suando. A água expelida pela pele remove o excesso de calor do corpo quando evapora. Esse processo funciona bem em desertos, mas é menos eficientemente em regiões úmidas, onde o ar já está bem carregado de água e não consegue absorver mais. Portanto, se a umidade aumenta e leva o termômetro úmido a registrar 35 graus C ou mais, a evaporação do suor diminui, e nossa capacidade de eliminar calor diminui rapidamente. Nos casos mais extremos, esse processo pode parar, e a menos que alguém possa entrar para uma sala com ar-condicionado, o núcleo do corpo aquece além da faixa estreita de sobrevivência, e os órgãos começam a falhar. Até agora, acreditava-se que as temperaturas da medição úmida raramente ultrapassavam 31 graus C. Mas, em 2015, na cidade iraniana de Bandar Machar, meteorologistas viram temperaturas muito próximas a 35 graus C. A temperatura do ar na época era de 43 graus C. Mas, de acordo com o estudo mais recente, a leitura úmida de 35 graus C foi alcançada nas cidades do Golfo Pérsico mais de uma dúzia de vezes durante o período do estudo, com durações de entre 1 e 2 horas. O calor úmido no Golfo Pérsico é impulsionado principalmente pela umidade, e não pela temperatura, mas as temperaturas precisam estar acima da média para que tais condições ocorram, diz Colin Raymond, líder do estudo e pesquisador do Observatório Terrestre Lamont Doherty da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos. A maioria dos estudos climáticos feitos no passado não detectou esses incidentes extremos, diz o artigo, porque os pesquisadores geralmente observam médias de calor e umidade medidas em grandes áreas e por períodos mais longos. Raymond e seus colegas analisaram dados coletados a cada hora por estações meteorológicas em todo o mundo, o que permitiu identificar episódios mais curtos que afetam áreas menores. Nosso estudo está de acordo com os anteriores, na medida em que aponta que, em áreas metropolitanas, medições do termômetro úmido de 35 graus C se tornarão comuns até a 2100, diz Raymond. A maioria desses incidentes tende a se agrupar nas costas ao longo de mares confinados, como golfos e estreitos, onde a evaporação da água do mar fornece umidade abundante que pode ser absorvida pelo ar quente. Os dados mais detalhados nos ajudam a entender onde as pessoas correm mais risco e como podemos alertá-las quando um evento desse tipo for iminente, acrescenta Raymond.
O estudo alerta sobre as pessoas que vivem nas áreas mais pobres que estão passando por aquecimento rápido e que serão incapazes de se proteger do calor. Muitas pessoas nos países mais pobres correm risco porque não têm eletricidade, muito menos ar-condicionado, diz o cientista Radley Orton, coautor do artigo. Muitas pessoas dependem da agricultura de subsistência, que exige trabalho pesado diário ao ar livre. Esses fatos podem tornar algumas das áreas mais afetadas basicamente inabitáveis. Essas medidas implicam que algumas áreas da Terra estão muito mais próximas do que se esperava de atingir um calor intolerável sustentado, diz Stephen Sherwood, climatologista da Universidade de Nova Gales do Sul, na Austrália.